Ipiranga perde confronto direto para o Botafogo em Ribeirão Preto e vê a cada rodada o G8 ficar cada vez mais distante. Roda a vinheta que nós vamos analisar o confronto do Canarinho e a situação do clube na competição nacional. Fala aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Imagino que não, né? Afinal, o domingo não começou nada bem para o torcedor verde e amarelo, que viu o Ipiranga perder para o Botafogo em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, em um jogo de 6 pontos, em um confronto direto de duas equipes que brigam por uma vaga no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. G8 que começa a ficar cada vez mais difícil para o Ipiranga, e transformando aquilo que parecia tão próximo em algo ainda mais desafiador. Antes de analisarmos a derrota do Canarinho, eu quero dar um recado para vocês da Demarco Incorporações Imobiliárias. Atenção, nós somos especialistas em realizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim, na Avenida Pedro Pinto de Souza, e com filial em Santa Maria. Eu falei Demarco Incorporações Imobiliárias. O nosso canal também tem a parceria da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Vinhos destilados, espumantes, cervejas, é com a Adega Brasil Bebidas, que conta não só com vinhos nacionais, como também vinhos importados. Conheça a nossa super adega na Rua Lázaro Dante Rubo, a 650 metros do novo trevo da Pecim. E leve estruturas de concretos protendidas, que está revolucionando o setor da construção civil em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. Meus amigos, o Ipiranga perdeu para o Botafogo pelo placar de 1-0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Resultado surpreendente? Honestamente, não. Um resultado previsível e até aceitável se a condição do Ipiranga na tabela não fosse de tantos tropeços dentro do estádio Colosso da Lagoa. A equipe comandada por Luizinho Vieira foi a campo com novidades, mais uma vez na equipe. O Ipiranga, desta vez, diferentemente do que ocorrera em outros jogos, onde a gente teve o Ipiranga jogando num 4-2-3-1 e tendo numa linha 3 zagueiros, mas um dos zagueiros fazendo o papel de lateral esquerdo, desta vez a gente teve um clássico 3-5-2 com variações para um 3-6-1. Aliás, me arrisco a dizer, um 3-6-1 com variações para o 3-5-2 quando o Ipiranga tinha a bola. A ideia de jogo do Luizinho Vieira acabou não fluindo mais uma vez. O treinador mexe na equipe, tenta buscar alternativas e as coisas não acontecem. Hoje, mais uma vez, a gente teve problemas em praticamente todos os setores do time. E aí eu vou remeter a alguma questão que, quando eu comecei a jogar futebol, mesmo que ainda na várzea, nas escolinhas, um treinador sempre dizia: quando o problema for com um jogador ou outro, a culpa é de vocês. Agora, quando mais de 2 jogadores não conseguem render, o problema é meu, a culpa é minha. E eu acredito que sim, dá pra gente colocar na conta do Luizinho Vieira, porque mais uma vez a ideia de jogo não funcionou. Aliás, a gente tem tentativas de ideias de jogos, mas ideias que encaixem, que deem certo, a gente viu apenas alguns lampejos durante a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga, que tinha uma ideia clara de jogar e que era enaltecido e ecoado durante o Campeonato Gaúcho, que o Ipiranga era uma equipe que jogava dentro e fora de casa da mesma forma, a gente não consegue ver isso na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga vem tendo dificuldades em jogar dentro de casa e mais ainda em jogar fora de casa. Hoje a ideia seria a utilização desses 3 zagueiros, com o Marcão, que vem sendo muito questionado, atuando pelo setor esquerdo da zaga, numa ideia de tentar barrar a bola aérea da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que também não fez uma grande partida, mas fez o suficiente para vencer a equipe do Ipiranga. O Ipiranga teve muitas dificuldades de sair de trás, a transição não acontecia, o meio de campo não tinha criatividade, o meio de campo com muitas dificuldades, inclusive para marcar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que eu achei até modesta perto daquilo que eu imaginava que eles iriam impor em termos de ritmo. Achei que a equipe do Botafogo viria com tudo para cima do Ipiranga, e foi o contrário. O Ipiranga até começou tentando dar o ritmo do jogo, até que houve o pênalti do Whindersson, a mão na bola do jogador do Ipiranga, que para mim foi um pênalti inquestionável e resultou no gol marcado pelo Xuxa. Como as coisas não fluíram e não aconteceram no primeiro tempo, o goleiro da equipe do Botafogo praticamente assistiu o primeiro tempo de partida, veio a primeira mudança com a entrada do Michel Renner no lugar do Marcão. Uma ideia clara de desfazer o 3-6-1 para
uma ideia de um 4-4-2 mais simples. E a partir daí o Ipiranga tentou e teve até alguns lampejos aí com o Michel Reiner, mas que também acabou sendo pouco produtivo. E aí, bom, aí vieram aquelas mudanças de 3 jogadores, 4 jogadores, primeiro tentando povoar ainda mais o meio de campo, jogando com 3 volantes em determinado momento, Morelli, Robson e o Lohan. Depois ele desfez essa ideia de jogo para tentar colocar o Ipiranga mais à frente, numa ideia de ter mais força ofensiva, mas o problema estava também no setor de criação. O Ipiranga não conseguia jogar. A gente teve muitos jogadores abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver. Nós vimos um Lohan mais uma vez não fazendo um bom jogo. O Vitinho ficou muito apagado na partida também, que é um jogador fundamental na ideia de jogo do Luizinho Vieira. O Cezinha pouco apareceu na partida também, teve alguns lampejos tentando criar algo no meio de campo, mas pouco produtivo também. Poucas vezes a bola chegou para o Hugo Almeida na frente. Enfim, este foi o resumo do Ipiranga contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Eu acho que mais preocupante do que a gente olhar para a tabela de jogos e ver que o Ipiranga precisa fazer uma campanha de, em 5 jogos, conquistar 4 vitórias para poder garantir a sua vaga na próxima fase, garantir a sua vaga na Série C do Campeonato Brasileiro dentro do G8, a gente olha para dentro de campo e vê que o desempenho do Ipiranga é o que mais preocupa, mais do que a própria tabela de jogos. Nos últimos 5 jogos, o Ipiranga disputou 15 pontos. Desses 15 pontos, o Ipiranga fez apenas 6, ou seja, 40% de aproveitamento, 6 de 15. O Ipiranga tem pela frente ainda 5 jogos. Se repetir a mesma campanha que fez nos últimos 5 jogos, a equipe do Ipiranga não vai conseguir alcançar o seu objetivo. E mesmo que melhore um pouquinho, ainda não será suficiente. Ou seja, o Ipiranga terá que fazer um aproveitamento que não teve ainda na competição, na sequência de jogos que terá pela frente nesta reta final de competição. Acredito que é hora do Luizinho Vieira firmar uma ideia de jogo, firmar uma equipe e dar sequência para essa equipe, porque a cada jogo ter uma mudança aqui, outra ali, entra Marcão, sai Marcão e algumas escalações que acabam acontecendo e as mudanças que são óbvias a partir da metade do jogo, quando as coisas não acontecem, eu acho que está desgastando um pouco essa questão de grupo de jogadores, e acredito que o Ipiranga precisa sim ter uma ideia mais clara daquilo que pretende fazer dentro de campo e que os jogadores possam ter uma sequência de jogos. Com o que o Ipiranga está jogando, o Ipiranga não garante vaga no G8. Isso eu posso afirmar para vocês. A partir do jogo contra o Botafogo, o Ipiranga começa um jogo atrás do outro, uma sequência de jogos decisivos. E aí, bom, vai ter que jogar o que teve apenas em alguns momentos da Série C deste ano, alguns lampejos de boas e grandes atuações, inclusive dentro do Colosso Alagoas, cito algumas, como foi o jogo contra a equipe do Remo, que o Ipiranga fez uma grande partida e conseguiu vencer, contra o próprio Brasil de Pelotas fora de casa, que foi a última vitória do Ipiranga na competição, onde o Ipiranga conseguiu ter um bom desempenho, foi amplamente superior à equipe Chavante. E aqui, bom, me foge à memória alguns outros bons jogos que o Ipiranga fez, mas que é possível sim o Ipiranga buscar este resultado. Agora, para buscar, vai precisar jogar muito mais do que vem jogando. Senão, o sonho do acesso vai ficar somente para a próxima temporada. Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês, meus amigos, da Express SA, que conta com toda a linha de seguros para proteger você, seus negócios e sua família. Express SA, no Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá Supermercados. Também conosco, System Software de Gestão, há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. E Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Se você ainda não está inscrito no canal do Fábio Lazarotto, inscreva-se e ative a notificação, porque sempre quando pintar um vídeo novo, você recebe aí no seu telefone celular. Meus amigos, mais uma vez muito obrigado a todos e até a nossa próxima resenha.